Bora falar sobre imposto de renda? Pois é, conversando agora com o auditor fiscal aposentado, fundador do serviço, esse aí mesmo. Só pra te assustar, tá, Sheila? Leão, tá chegando a hora, tá chegando o prazo final. Fundador do serviço Meu Imposto de Renda, Walter Kopp, na linha com a gente. Obrigada por nos atender. Aliás, já convido aqui os nossos ouvintes que têm dúvidas, podem mandar para cá no 999-592-100, 999-592-100. Walter Kopp, obrigada por nos atender. Bom dia. Queria saber qual cuidado em especial tem de tomar aquele cidadão que vai fazer a declaração nesses últimos momentos, aí, nessas últimas horas. Qual é o principal item que merece atenção? Bom dia, Sheila. Bom dia, Ivan. Bom dia. E bom dia especial aos ouvintes da Band News FM. Última hora sempre oferece algum risco a mais. O contribuinte está lá tentando entregar, ele pode ter algum problema no seu equipamento, na sua máquina, ele pode ter algum problema de internet, queda de energia, etc. Quem deixa para o apagar das luzes sempre corre algum risco a mais de não conseguir entregar. Já estamos no penúltimo dia, mas a recomendação é: não deixe para a noite do dia 30, porque o seu risco de ter algum problema aumenta e depois disso só com multa a partir das 8 da manhã do dia 1º de julho. Para aquelas pessoas que precisam fazer a retificação, qual é a recomendação, qual a orientação fundamental? O contribuinte entrega a declaração, é fundamental que ele acompanhe o resultado do processamento dessa declaração. E hoje a Receita Federal oferece facilidades, inclusive através do cadastramento de um dispositivo móvel, de um celular ou tablet, para ele acompanhar se existe pendência. Existindo pendência, que é o que a imprensa chama de malha fina, são as 3 possibilidades de malha que a Receita tem, esse contribuinte deve agir o mais rápido possível para que a Receita não venha a lançá-lo por eventual erro cometido. Lembrando que quem cai em malha nem sempre é porque cometeu algum erro. Existem casos em que o contribuinte vai precisar apresentar documentação que comprove aquilo que ele informou na sua declaração. Eu não sei se A gente perdeu o contato, não? Tá me ouvindo ainda, seu Kopp? Sim, sim, fez um barulho aqui, O a gente leão não sabia. aqui, A gente não sabia, é o medo exatamente. do leão. Tem um ouvinte aqui que manda a pergunta pra gente. Bom dia, Sheila, gostaria de tirar uma dúvida. Eu já encaminhei o meu imposto de renda, somei meus rendimentos, assalariado mais aposentadoria, e quase cai de costas no valor a pagar. É isso mesmo? É isso mesmo. Então vai uma dica para todas as pessoas que se enquadram nessa situação, que tem mais de um tipo de rendimento e cada fonte pagadora trata daquilo que ela paga. Então por que ocorreu esse susto da ouvinte? É exatamente porque cada fonte pagadora levou o rendimento para fazer a retenção até a tabela e se enquadrou numa faixa. Quando eu junto as duas, e é o que deve ter ocorrido com ela, muda-se a faixa de tributação. Lembrando que cada CPF, cada contribuinte, vai tributar o todo do seu rendimento recebido naquele ano. Por isso que acontece essas surpresas. Existe até uma forma de se precaver, especialmente se há alguma folga de caixa durante o ano. Quem possui mais de uma fonte de renda, para não deixar tudo para a entrega da declaração, aquele que já sabe que vai resultar em imposto a pagar, ele pode antecipar o recolhimento através do recolhimento complementar. É só gerar um DARF, recolher no código 0246 e não se esquecer de informar esse valor já recolhido. Isso vai fazer com que a paulada no final, no prazo, na entrega, seja menor. Vamos trazer os ouvintes, continuar trazendo os ouvintes aqui para esse bate-papo. Muita gente com dúvida, viu, Walter? A primeira pergunta aqui é a do Marcela, que surgiu para mim. Melhor entregar, mais ou menos o que o senhor estava falando já, né? Melhor entregar o imposto de renda mesmo com um erro dentro do prazo e depois fazer aquela retificação? Ou é melhor dar aquela atrasadinha, mas entregar tudo certo?
O ideal, né, essa recomendação, eu me aposentei em setembro do ano passado e toda a entrevista nesse período final eu reforçava que a Receita não recomenda entregar a declaração incompleta. E claro, por coerência e porque é o correto, eu continuo recomendando. O ideal é entregar a declaração completa. Se por qualquer motivo e por conta e risco do declarante faltou alguma informação, é fundamental que o mais rápido possível se faça a correção. Por quê? Porque se dessa retificadora que venha a ser entregue para complementar ou até corrigir dados resultar aumento no imposto, significa que aquele imposto já estará vencido, conforme o Supervisor Nacional do Imposto de Renda na Receita, o Joaquim Adir, falou há pouco. Então, se você entregar depois do prazo e gerar algum imposto complementar, você já estará com o recolhimento desse imposto em atraso. Marcelo, Rômulo, motorista de aplicativo aqui de São Paulo, contribuinte que não tem obrigação de entregar a declaração, pode entregar? Existe alguma vantagem, um benefício em declarar o imposto de renda ou ele não pode at all? Se ele não está obrigado, passa a ser uma situação, obviamente, opcional, não tem vantagem. É que, às vezes, ele precisa, para comprovar o seu rendimento, apresentar um documento, vai obter um cartão de crédito, um empréstimo, alguma coisa. Se ele é autônomo, ele pode não ter como comprovar. E o imposto de renda é, obviamente, um documento aceito para isso. Então, essa é a vantagem dele, ele prova o rendimento que ele teve, ainda que não se enquadre na obrigatoriedade. Outra informação importante é aquele contribuinte que não está obrigado, ele não tem o prazo para entregar. O prazo é para quem está obrigado. Então, quem não está obrigado, no prazo de 5 anos, que é o limite que ele pode entregar ou retificar, ele entrega sem qualquer penalidade. A penalidade vai existir se ele estava obrigado e não cumpriu o prazo. Cris, nosso ouvinte aqui perguntando, contribuinte que tem débito do ano anterior e tem valores para restituir neste ano, cai na malha fina? Essa informação é ótima. A malha fina, como eu até usei, né, que é uma denominação que a imprensa dá para malha, a Receita tem 3 tipos de malha. Malha fiscal, que é a mais comum, é aquela malha que resulta de cruzamentos de informações de terceiros com a informação do contribuinte. Tem a malha preenchimento, que o próprio nome já sugere, são erros de preenchimento, mas na linha cadastral e não fiscal. E tem a malha que é a pergunta do ouvinte, que é quando o contribuinte possui um débito anterior, entrega a sua declaração e essa declaração resulta em restituição. O que a Receita faz? Esta malha se chama malha débito. Ela faz um encontro de contas, ou seja, a Receita pega o débito que o contribuinte tinha, joga contra o crédito que ele apurou agora. Aí, se sobrar restituição, ele receberá a diferença. Se o débito dele é maior que a restituição será integralmente utilizada, será compensada e ele paga a diferença. Lembrando que esse procedimento é automático, mas mediante a concordância do contribuinte. O contribuinte é notificado de que existe a malha débito e poderá concordar com a compensação ou não. Concordando, ocorre o que eu disse há pouco. Não concordando, a restituição dele fica parada até que ele resolva o débito, porque a Receita não vai devolver o valor se ela tem um crédito contra esse mesmo declarante. A gente está conversando com o Walter Kopp, auditor fiscal, aposentado, fundador do serviço Meu Imposto de Renda. Aproveitando o gancho que o senhor falou da restituição, tem muitas mensagens chegando aqui citando o fato de que, por causa da pandemia, o prazo para declarar o imposto de renda foi ampliado. E tem muita gente preocupada com essa possibilidade, né, da restituição também ficar para depois, né? Muita gente criticando aqui o leão, falando na hora de cobrar é muito rápido, né? Vem firme a abocanhada, mas na hora de nos restituir às vezes demora. O contribuinte pode esperar uma demora como essa, Walter? Ivan, só uma correçãozinha, o serviço Meu Imposto de Renda é a denominação oficial do serviço da Receita,
especialmente através de dispositivos móveis. O serviço que eu criei é Doutor Imposto de Renda. Respondendo agora à sua pergunta, este ano aconteceram duas coisas inéditas. A prorrogação em si não é inédita, mas com prazo duplicado a última prorrogação de prazo se deu em 95, referente ao ano calendário de 94, mas o que nós tivemos de diferente este ano é que, logo em março, antes dos efeitos finais da pandemia de alteração de prazos, a Receita já havia divulgado o cronograma de restituição, antecipando esse cronograma, inclusive, para maio. Normalmente era junho, por volta do dia 15, este ano foi antecipado para maio, lá no final do mês, último dia útil do mês. O que aconteceu? Em 1º de abril saiu a instrução normativa prorrogando o prazo, e prorrogou o prazo de entrega sem alterar o cronograma de restituições. Então, deu-se uma situação bastante interessante, que antes de finalizado o prazo de entrega, nós já tivemos o pagamento pela Receita Federal de 2 lotes. Consequência primeira dessa situação é que esses 2 lotes que foram pagos antes do final do prazo não tiveram qualquer correção. O próximo lote, que será pago agora no final de julho, e os demais, eles serão corrigidos. Mas, objetivamente, respondendo ao que você perguntou, a restituição neste ano, ela está, inclusive, antecipada, não apenas por esses 2 lotes que já foram pagos, mas porque até o ano passado eram 7 lotes de junho a dezembro, a novembro, né? De junho a dezembro. Este ano nós teremos apenas 5 lotes, sendo que maio e junho, maio já foi pago, junho paga amanhã. Aliás, a minha restituição está no lote de amanhã, porque eu entreguei nos primeiros 10 minutos do prazo lá em março, Aprende aí, antes Sheila. da prorrogação. Tem que dar o exemplo, né? É isso. É, claro. Exato, em setembro será o último lote este ano. Então, sai mais cedo ainda, embora o prazo tenha se alongado um pouco mais. Gente, o nosso tempo é muito curtinho, são muitas e muitas e muitas perguntas. Aliás, tem outras entrevistas que fizemos aqui na programação também, que o ouvinte pode ir lá no nosso YouTube, pode ir no nosso site conferir. Vou fazer 2 para a gente encerrar, Walter, que são, acho que, perguntas um pouco mais objetivas. O Estevão, rescisão de contrato de trabalho, saque FGTS, seguro-desemprego, isso precisa ser declarado? Sim. Toda e qualquer verba que o contribuinte receba, ele deve declarar. Em muitos casos, o contribuinte sabe que aquela verba não é tributável e acha que não tem que declarar. Qual é a necessidade de se declarar uma verba não tributável? Ela vai dar sustentação à aquisição de um bem ou de um direito, ou um depósito bancário, uma aplicação, etc., e vai equalizar a declaração dele, ou seja, é a origem daquele recurso. Com relação à parte tributável, é óbvio que tem que declarar, porque será tributada e ajustada na declaração. No caso de rescisão de contrato de trabalho, cada verba segue a sua natureza. No que foi citado, diferenças salariais são rendimentos tributáveis, saldos de salários, rendimentos tributáveis, saque do fundo de garantia, rendimento isento, férias indenizadas também são isentas. Boa, e para a gente terminar, a dúvida do nosso ouvinte aqui, o Everton, falou: tem um terreno há 10 anos, nunca declarei, só que agora já tem uma construção lá, é uma casa que está alugada há 1 ano, só que no IPTU do município a construção não consta, só o terreno, ele precisa declarar? Precisa. Para o imposto de renda, prevalece a questão econômica, ou seja, ele adquiriu o terreno, já deveria ter declarado no ano da aquisição. Começou a construir, deveria abrir um item lá, construção, e a cada ano, conforme ele agregou os valores gastos nessa construção, ir formando o valor do imóvel, independentemente da situação que se encontra na prefeitura. E lembrando que esse aluguel também é um rendimento tributável.
Viu aí, Everton? Corra atrás. Walter Kopp, auditor fiscal, fundador do Doutor... É isso, né? Doutor Imposto de Renda. Tava dando uma olhadinha aqui no site, aliás. Desculpa o nosso erro, viu, Walter? Mas agradeço demais a sua participação aqui na programação da Band News FM. Infelizmente o tempo é curtinho mesmo, mas acho que deu para tirar muitas dúvidas de muitos ouvintes. Tá chegando pertinho do prazo, mas tem muita gente que ainda tem dúvida em relação à declaração. Mas a dica é aquela do começo da entrevista, hein? Não deixa para amanhã à noite sentar no computador para separar os documentos. É bom fazer tudo antes, mandar tudo certinho, nada de mandar com erro para corrigir depois. E aí, para os próximos anos, a gente se planeja um pouco melhor, né, Walter? Obrigado, viu? Muito obrigado. Valeu.